Olá, amigos. Eu sou o José Veríssimo, participo das atividades do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na Rua Comendador Roseira, número 9, em Curitiba. Nós hoje estamos contando com a colaboração de nosso amigo Cícero Vilela, que frequenta e também participa das atividades do Centro Espírita Semeador da Verdade, que fica no bairro do Cajuru, em Curitiba. O Cícero também responde pela área de estudos da nossa União Regional Espírita Leste, que agrega todas as casas desta região. E ele está a convite para apresentar a palestra a qual nós passamos a ele a palavra. Olá, a nossa saudação fraterna a todos, a todas que nos veem, que nos ouvem neste momento, em mais essa atividade junto à doutrina espírita, através da qual nós temos a grata oportunidade de podermos juntos refletir sobre temas tão importantes para a nossa paz, para o nosso progresso, tanto na vida presente, como principalmente visando a nossa vida futura, na condição de espíritos imortais, momentaneamente vivenciando uma experiência como reencarnados na Terra. Estamos comprometidos, cada um de nós, com este processo contínuo do nosso progresso interior, e para tanto se faz fundamental conhecer, compreender, sentir e praticar, especialmente cada vez mais na nossa vida cotidiana, as lições imorredoras do Evangelho de Jesus. Neste sentido, nós continuaremos com o trabalho que vem sendo desenvolvido nas palestras, pelos meios digitais, hoje com o tema no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Mas antes de iniciarmos propriamente a nossa palestra, é importante que nós formemos uma corrente de pensamentos e vibrações, realizando então uma prece muito sincera, de agradecimento a Deus, o nosso Pai, por todas as bênçãos que tem nos endereçado ao longo de nossas vidas, pelos dons da saúde, da família, do trabalho, dos amigos, da fé a qual nós nos vinculamos e procuramos gradativamente melhor compreender os seus fundamentos e colocá-los na nossa conduta no dia a dia. A nossa gratidão também ao Mestre querido Jesus por ter nos deixado este manual de felicidade que é o Evangelho, que registra não apenas as suas palavras amorosas e sábias, mas principalmente as suas atitudes junto a todos que o cercavam, sempre amoroso, gentil, doce, demonstrando na prática o mandamento de amar a Deus através do amor ao próximo. E também não poderíamos deixar de agradecer aos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos guiando, orientando, incentivando e também protegendo, que com alegria observam as nossas vitórias, com tristeza acompanham as nossas quedas, que lamentavelmente ainda são frequentes, mas que sem dúvida nenhuma estão sempre interessados na nossa paz, na nossa felicidade, na nossa saúde, no nosso bem-estar. E assim nós iniciamos a nossa atividade, como dito, tendo em tela hoje o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Então, vamos ler aqui um trechinho inicial que nos coloca dentro
do conteúdo propriamente dito do capítulo e fala exatamente da passagem do Evangelho de Mateus, na qual Jesus aborda a questão do jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então vamos tentando gradativamente compreender essas palavras do Cristo, que se dirige de fato a todos nós, criaturas humanas ainda envolvidas com as nossas dores, os nossos sofrimentos, como consequências naturais das nossas condutas equivocadas, dos nossos atos de desamor, quer tenham eles ocorrido nesta presente existência ou mesmo, e muito comumente assim o é, fatos que tiveram origem em nossas vidas passadas e agora, em virtude do cumprimento da lei de causas e efeitos, estamos diante do necessário resgate, da necessária expiação de tais débitos e, portanto, vivendo situações aflitivas, dolorosas, angustiantes e, às vezes, para alguns de nós até desesperadoras. Então, as palavras de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, que estão sobrecarregados, se dirigem a todos nós, sem nenhuma exceção. Todos nos encontramos realmente, de certa forma, exaustos pelo peso que carregamos, o fardo que temos suportado em virtude dos nossos sofrimentos aqui na Terra. E qual é a proposta, então, de Jesus? Que indo até Ele nos aliviaria, Ele tiraria de sobre os nossos ombros este fardo pesado que representam as nossas dores e os nossos sofrimentos. E é importante aqui interpretar da maneira mais profunda e verdadeira possível, que nos é trazida exatamente pela doutrina dos Espíritos, na medida em que seria um erro acreditar que Jesus, através do seu martírio, através da sua crucificação e da sua morte na cruz, teria nos livrado, nos perdoado, enfim, dos nossos pecados, dos nossos erros perante a lei de Deus. Nada mais longe da verdade. A forma proposta por Jesus de ir até Ele, e nesse ato de ir até Jesus, então, sentirmos-nos mais leves, é exatamente a proposta de que nós, na nossa vivência, procuremos incansavelmente, constantemente observar aquilo que Ele nos ensinou através dos seus atos e das suas palavras. Ir até Jesus é ir até o Evangelho, ou melhor dizendo, colocar em prática na nossa vida os ensinamentos trazidos no Evangelho. É vivenciar diariamente, nos mínimos detalhes, nas situações mais básicas, a prática do amor ao próximo, traduzida como fazer sempre a outra pessoa que está próxima de nós tudo aquilo que está ao nosso alcance e que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. E, na medida contrária, jamais fazer a outra pessoa qualquer coisa, qualquer palavra, ato que nós não gostaríamos que o outro fizesse contra nós. Essa é, em síntese, a maneira de amar ao próximo, como devemos nos amar. Esse é o único caminho verdadeiro proposto por Jesus para alcançarmos um estado de alma, um estado interior de paz, de harmonia, de tranquilidade, de consciência limpa, na medida em que nós evitamos de nos comprometer perante a lei de Deus,
a partir de condutas de desamor. Toda vez que nós, de forma deliberada ou não, reagindo simplesmente a um impulso interior que ainda nos caracteriza, nós ainda estamos muito vinculados às nossas mazelas morais que trazemos de longa data, que se expressam através do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição desmensurada, da incapacidade de perdoar, da nossa insensibilidade diante do sofrimento alheio. Isso faz com que nós, muitas vezes, diante de situações que nos desagradam, que nos incomodam, quando alguém das nossas relações nos diz algo que contraria os nossos pensamentos ou as nossas vontades, tendemos, de maneira ainda muito primitiva, a reagir com base nesses impulsos que ainda brotam dentro de nós. A proposta do Evangelho do Cristo é exatamente que nós busquemos de maneira consciente a transmutar, a transformar esses impulsos que ainda são naturais e nós devemos entendê-los assim, surgirem dentro de nós, mas que nós passemos a ter consciência sobre tais impulsos e busquemos de maneira racional, inteligente, a usá-los de maneira diferente ou a não nos permitir reagirmos de forma impulsiva com base nesses estados de alma ainda inferiores e busquemos então sempre a atitude ponderada, a atitude pacífica, a atitude benévola, amorosa, fraterna em relação a quem quer que seja. Evidentemente que promover tal transformação dentro de nós não é algo fácil, simples, que se daria do dia para a noite, num passe de mágica. Não. Esse é um esforço cotidiano, é um esforço que tem que ser permanente, muito grande. Quanto mais nós ainda nos sentimos influenciados por estas inferioridades que trazemos no íntimo, maior deve ser o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso estado de alerta para perceber quando tais estímulos surgem e exatamente buscarmos não permitir a sua livre manifestação. Por isso o ensino de Jesus do orai e vigiai, não é? Para não cairdes em tentações. Orai significa mantermos-nos conectados com os planos superiores da vida, através dos espíritos que nos guiam, que nos protegem, e através desses espíritos ao próprio Jesus, e assim procurarmos manter uma certa distância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos ainda inferiores e, portanto, deixarmos assim de atrair para nós situações de dor e de sofrimento. Cada vez que nós reagimos impulsivamente pela inveja, pela cólera, pela vontade de nos vingarmos de alguém, de pagarmos na mesma moeda ou com a mesma moeda algum ato que alguém pratica contra nós, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, entrando num padrão vibratório ruim, desagradável, e a repetição desses estados interiores vai, de fato, transformando a nossa existência em algo pesado, algo doloroso, algo desagradável. Infelizmente, não são poucas as criaturas, nossas irmãs, que adotam como modo de ser, como modo de viver, um estado permanente de insatisfação, de reclamação, de desinteresse pelas coisas boas e belas da vida. Pessoas que, lamentavelmente,
só enxergam e só expressam o lado negativo das pessoas e das circunstâncias, tornando assim, sem dúvida nenhuma, a vida muito difícil, muito sombria, muito cinzenta para essas criaturas. E, consequentemente, é desagradável permanecer ao lado de alguém que tenha tal comportamento. Não é algo que nos dê prazer, que nos dê alegria, que nos dê bom ânimo permanecer na convivência de alguém com essa atmosfera psíquica carregada, dura, difícil, em que não há beleza, não há leveza, não há paz interior. E por conta disso também não há liberdade. A pessoa se torna prisioneira destes sentimentos, dessas emoções negativas, criando em torno de si todo um clima ruim e atraindo para si mesma, para a sua existência, cada vez mais situações desagradáveis, cada vez mais situações negativas. E a proposta do mestre Galileu é exatamente no sentido de nos libertar deste círculo vicioso, desse círculo negativo, mudando a nossa conduta e a nossa postura diante da vida, diante dos fatos. Procurar ver em tudo e em todos a beleza, o amor de Deus se manifestando através da bondade, da benevolência, do perdão, da misericórdia. Todos nós, criaturas humanas que aqui estamos, nas experiências da vida terrena, sem dúvida nenhuma, trazemos tanto um lado sombrio, um lado ainda que nos aproxima do nosso primitivismo espiritual, mas também, sem dúvida, já adquirimos qualidades, já somos portadores de qualidades intelectuais, de qualidades morais. Não há nenhuma criatura na Terra que seja absolutamente incapaz de um gesto amoroso, gentil, bondoso. Mesmo aqueles irmãos nossos ainda ligados ao crime, ainda ligados às situações de violência, mesmo esses são capazes de manifestar doçura, carinho pela sua mãe, por exemplo, por um ente querido, por um filho, por um ente amado. Então, por mais duros que sejam seus corações, no que diz respeito ao conjunto da sociedade humana, essas pessoas também trazem lá dentro de si a capacidade de agir no bem, de agir de forma amorosa, porque essa é a nossa essência. Como filhos de Deus que todos somos, todos por Ele criados da mesma forma, na simplicidade e na ignorância, trazemos as sementes de todas as virtudes. Mas a justiça de Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós, à medida em que vamos amadurecendo espiritualmente, possamos ir tomando as nossas decisões, ir deliberando conscientemente sobre o que queremos para as nossas existências. E Jesus veio nos alertar exatamente sobre isso, que para transformar as nossas vidas em algo menos pesado, em algo menos doentio, em algo menos difícil e doloroso, o caminho era ir até Jesus. O caminho e o único caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, o único caminho é buscar então essa autotransformação. Falamos muito dentro da doutrina espírita sobre a tal da reforma íntima, que é exatamente isso, ir modificando os nossos estados de alma em que nós ainda trazemos, esses traços negativos das nossas experiências pretéritas para um aspecto diverso, para um aspecto em que, quando
ao invés de agirmos com egoísmo, busquemos agir de forma altruísta, né? O egoísta quer tudo para si, somente para si. O altruísmo não significa abrir mão dos seus desejos, das suas satisfações de maneira nenhuma, mas é também se alegrar com a satisfação do seu semelhante, fazer o que estiver ao seu alcance para auxiliar o seu semelhante, para que ele alcance a satisfação também das suas necessidades e dos seus desejos. Quando nós somos invejosos, nós nos sentimos mal diante do êxito do nosso companheiro, do nosso irmão, do nosso vizinho, enfim, do nosso colega de trabalho, do nosso familiar. E na verdade, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos espelhar no sucesso alheio, porque se ele foi capaz, se ela foi capaz de alcançar determinada conquista no campo que for, isso significa que nós também seremos ou somos capazes de alcançar igual situação. Não há nenhuma impossibilidade que nos afaste de maneira irremediável do que quer que seja. Deus quer que todos nós, seus filhos, vivamos bem, vivamos em abundância, vivamos na saúde, vivamos na paz, na alegria, na harmonia entre todos nós. Então, se alguém consegue realizar algo notável no campo da sua profissão, no campo da sua vida familiar, da sua vida social, deve ser motivo para nós de grande alegria, de grande satisfação, e isso deve ser genuíno dentro de nós. Nós não devemos jamais nos sentir mal, tristes, e pior ainda, com raiva, porque alguém alcançou uma posição de destaque, conseguiu uma conquista importante na sua vida. Quando nós acreditamos de maneira equivocada que para que nós tenhamos algo material na nossa vida, outras pessoas devem padecer carências, também estamos indo por um caminho totalmente errado. O nosso êxito no mundo material, a nossa fortuna, não requer que outros atravessem situações de carência ou de miséria. Pelo contrário, todos temos condições de alcançar uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida que nos traga bem-estar, e não devemos de maneira nenhuma agir para o nosso bem-estar, ainda que em detrimento do bem-estar, da infelicidade de outras pessoas. Porque quando nós causamos a infelicidade de outras pessoas, estamos acumulando débitos graves junto à lei divina. E um dia esses débitos precisarão ser saldados. E é isso que causa exatamente o sofrimento. Então, voltando à proposta de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Vejam a fórmula que Jesus nos coloca com clareza, de maneira inequívoca, para alcançarmos um estado de felicidade interior, a humildade de coração, a brandura. Jesus jamais se manifestou de forma que não fosse branda, gentil, suave, amorosa. E ele veio exatamente mostrar que nós também somos capazes de nos comportarmos dessa maneira, que nós também podemos e principalmente devemos adotar uma postura frente à vida de humildade. Humildade, e tem gente que confunde, né, o significado da palavra, não quer de maneira nenhuma dizer subserviência, autoanulação, não, de forma nenhuma.
Humildade significa não nos considerarmos em nada superiores ou melhores do que quem quer que seja, independente da condição socioeconômica, cultural, da raça, da religião, enfim, do nosso interlocutor, da pessoa que está diante de nós. Não há nenhuma razão para que nós nos julguemos superiores. Também não devemos nos julgar e nos colocar como inferiores. Também não é isso. Humildade não é se colocar abaixo, mas principalmente não querer se colocar acima de quem quer que seja. Entender que todos nós estamos aqui numa jornada de crescimento e de aprendizado. E, portanto, nós precisamos e temos condição de mudarmos somente e exclusivamente a nós mesmos. A tarefa da transformação íntima é algo que cada um, de maneira solitária, de maneira individual, precisa realizar. E, portanto, não nos cabe julgar quem quer que seja, não nos cabe apontar o dedo de maneira acusatória para as outras pessoas, ainda que nós observemos nelas comportamentos que nos pareçam inadequados. Não nos cabe, não é nossa tarefa querermos corrigir os outros, queremos dar lição de moral às outras pessoas. Evidentemente que na condição de pais e mães, nós temos sim uma responsabilidade em relação aos filhos, enquanto são pequenos, estão totalmente sob a nossa responsabilidade, de ir identificando e corrigindo suas más tendências, de forma a que eles possam também adquirir parâmetros morais para que no futuro tomem suas decisões conscientes sobre a necessidade de agir no bem. Mas enquanto são crianças, enquanto ainda não têm essa capacidade de discernimento, cabe aos pais, às mães, essa tarefa de corrigir os filhos. Estou falando de relações entre pessoas adultas, não importa se são filhos, pais, cônjuges, amigos, colaboradores no trabalho, enfim, nós não temos o direito de intervir e de interferir na maneira de ser de cada um. O nosso rigor tem que ser exatamente com relação às nossas próprias condutas. Para com as condutas alheias, o que é que nos compete? Qual é o ensino de Jesus? A benevolência, a paciência, o perdão, principalmente. Porque cada um é como é. Cada um está na condição, no estágio que lhe é próprio, que lhe é individual. Então, não temos como querer realizar uma tarefa que é do outro, que é da outra. Cabe à outra criatura tomar consciência do estágio em que se encontra e buscar essa sua autotransformação. Então, a proposta, o chamamento que Jesus faz a todos nós é exatamente nessa direção da autotransformação, que passa necessária e obrigatoriamente pelo autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos íntima e profundamente, não há como realizar este trabalho de autotransformação. Somente identificando esses impulsos que brotam dentro de nós e olhar para eles de forma corajosa e verdadeira, sem máscaras, sem tentar de maneira autopiedosa, né? Porque nós somos muito benevolentes conosco e muito rigorosos com relação aos outros, temos que inverter essa forma de olhar. E olhar para as nossas dificuldades de forma muito rigorosa e agirmos no sentido de modificá-la, e no que diz respeito às outras criaturas, fazermos uso constante da benevolência, da indulgência, da paciência, porque cabe a elas o trabalho e não a nós. O nosso trabalho é nosso e não é fácil, ele é muito difícil. Ele é uma obra de séculos e séculos e vidas após vidas. Não é algo que irá se realizar plenamente em
questão de pouco tempo, né? Nós precisamos de muito tempo para essa transformação. Muito já foi feito, né? Nós que estamos aqui participando dessa atividade, buscando compreender melhor a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, já demonstramos que realizamos que percorremos um longo caminho na nossa autotransformação. Mas ainda há muito que ser feito por cada um de nós. Por isso a necessidade de perseverarmos, de continuarmos nesta proposta. E o Cristo que se apresenta então numa outra passagem, que está exatamente nos evangelhos, no Evangelho de João, nós temos lá as palavras proféticas de Jesus quando estava com os apóstolos na última ceia, comemorando a Páscoa judaica. Está lá em João 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então Jesus, nessa passagem, alerta os seus discípulos para o fato de que ele os deixaria, pelo menos enquanto presença física, devido à necessidade de passar por tudo que ele passou, mas que ele não os abandonaria, não abandonaria como nunca abandonou toda a humanidade terrena, já que ele é o governador espiritual de toda a Terra. Ele se prometeu a rogar ao Pai que no momento oportuno, no momento que a humanidade estivesse pronta, para que enviasse de volta à humanidade o Consolador, né? E quem seria esse Consolador que ele chama aqui o Espírito de verdade, que depois nós vamos ver lá na obra de Kardec, que se manifesta, né, dizendo a Kardec sobre a sua missão e em muitos momentos se manifestando através dos médiuns com os quais Kardec trabalhou. É o próprio Cristo que lidera, que organizou, que planejou e realizou através de toda uma equipe de espíritos luminares, espíritos de escola, essa tarefa de vir à Terra e falar para os homens, através da mediunidade, sobre todas essas verdades. A doutrina espírita, como Consolador prometido, como terceira revelação, não traz nada de diferente daquilo tudo que já houvera sido revelado através do Evangelho do Cristo. Mas a doutrina espírita esclarece, não deixa margens para dúvidas em nenhum aspecto dos ensinamentos. Vem trazer numa linguagem passível de ser compreendida por qualquer pessoa, em qualquer ponto do globo terrestre, tudo aquilo que o Cristo ensinou e que por razões ficou, de certa forma, não compreendido, ou não aplicado, ou mesmo até esquecido de grande parte da humanidade. Mesmo aquelas pessoas que procuraram manter-se estudando, conhecendo os escritos dos evangelistas, não necessariamente compreenderam o fundo dos ensinamentos, ficaram muito na superfície, ficaram muito na palavra que é morta, deixando de compreender a ideia, a essência da lição que Jesus nos ensinou. Então vem nos tempos preditos essas vozes do além, dos espíritos que integram essa falange do Cristo,
falar abertamente à humanidade, para que a humanidade, de maneira definitiva, tenha diante de si a possibilidade de buscar compreender e principalmente sentir dentro dos seus corações o Evangelho de Jesus, e a partir desta união de sentimento e pensamento alterar de fato as nossas condutas, para que comecemos realmente a caminhar na direção do reino dos céus, da construção do reino de Deus em nossos corações, em nossa intimidade, porque é aí que Ele vive, é aí que Ele habita o reino dos céus, dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro da nossa existência. Não é um local, não é algum lugar, é um estado interior. Então, quando Jesus chama a todos nós, todos os aflitos, para irmos até Ele e de modo a que Ele nos aliviaria, que Ele tiraria de sobre os nossos ombros este fardo pesado, é deixar para trás toda essa carga de negatividade, todo esse passado comprometido com o mal, com o crime, com os erros, e construirmos já no presente uma vida em que prevaleça o amor ao próximo, a fraternidade, a doçura no trato com o semelhante, o respeito às individualidades, não importa o que o outro pense, o que o outro faça, como o outro conduz a sua vida. É nosso irmão, é nossa irmã, e nós devemos respeitar. Podemos não concordar, porém podemos, e é nosso direito, não querermos estar junto com determinadas criaturas porque não apreciamos a maneira como elas são ou a maneira como elas vivem. Não há problema nisso. O problema é quando nós nos colocamos numa atitude de sermos juízes, de sermos delegados de polícia e de ficarmos numa atitude permanente de crítica e de condenação e de discriminação e de ataques às pessoas simplesmente pela maneira como elas pensam, pela maneira como elas vivem. Não é nosso papel. Não cabe a nós entrarmos em conflito com nossas irmãs, com nossos irmãos, pelo que quer que seja, né? Mantenhamos-nos em paz, em harmonia, porque a nossa luta tem que ser com as nossas inferioridades, com as nossas iniquidades, com as nossas fraquezas. São para elas que devemos destinar o nosso olhar, a nossa crítica, o nosso julgamento, e não àqueles que estão à nossa volta. Por mais ligados que sejamos, por mais íntimos que sejamos, não devemos jamais julgar e principalmente jamais estabelecer condutas discriminatórias, agressivas para quem quer que seja. Devemos buscar viver em harmonia com as criaturas, em harmonia com a natureza, preservando todos os recursos da natureza, porque eles são os nossos meios de viver aqui na Terra. O progresso pode perfeitamente ter a sua rota sem que com isso destruamos de maneira irracional o meio ambiente, os recursos naturais. Há, sem dúvida nenhuma, e hoje o conhecimento humano dá conta disso, infinitas maneiras de prosseguirmos no progresso da humanidade, no progresso material dos povos, sem destruir de maneira irracional os recursos. Essa é a proposta do Cristo, de viver uma vida leve, uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida em paz conosco, com nossas consciências e, consequentemente, em paz com os nossos semelhantes. E por aqui nós terminamos a nossa fala, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita felicidade, e que essas reflexões sejam a nossa companhia durante alguns minutos do nosso dia, dando-nos então forças e coragem para prosseguirmos
em nossas lutas. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, que Jesus, nosso Mestre, estejam sempre presentes em nossa vida. É o que desejo a todos e a todas. Até mais.